Então, pessoal, aqui novamente o professor Fernando Novaes. Eu vou continuar respondendo as perguntas sobre a Finlândia para os alunos da Faculdade Sensupeg. Perguntaram qual é a faixa etária que eles priorizam mais como alvo das políticas educacionais em termos de investimento. Bom, eu fui atrás dessa pergunta, dessa resposta, porque não é uma coisa que a gente viu lá, mas existe a questão da equidade. Então, não tem uma faixa etária, tanto no nível superior, fundamental, quanto infantil, tem o mesmo investimento. Eles também têm uma questão lá do ensino vocacional, que eles chamam que seria o nosso técnico ou profissionalizante, tá ali, é algo similar, tá? Mas, o investimento em si é o mesmo, né? Eles dão bastante prioridade na educação infantil, por quê? Porque começar do começo, certo? Mas por ser um país escandinavo, né, ficar lá nos países altos que eles chamam, faz fronteira com Rússia, faz fronteira com a Europa, né? A Rússia não conta por não ser o mesmo nível, mas a Europa, de um modo geral, tem uma educação de alto nível. Então, assim, eles fazem intercâmbio constantemente, eles desde o início eles já aprendem inglês, desde criança, inglês, sueco e finlandês. Sendo que o finlandês é mais difícil. Então, tem gente que lá, que as crianças, a gente teve aula com uma criança, inclusive, para explicar para nós, só para você ver como eles se preocupam. Eles queriam explicar na essência como eu ensino infantil, colocaram uma menina de 11 anos para falar para nós. Exatamente. Então a gente foi lá e conversou com a menina, e a menina deu aula literalmente para nós como funciona. E ela disse que o mais difícil é aprender o finlandês. Mas de qualquer forma eles têm aula de finlandês, sueco, inglês, e ainda tem mais outras 6 línguas que eles podem se especializar de forma optativa se eles quiserem, desde criança. Eles têm essas opções, tá? Aí vai depender de cada um, muito de gostar ou não. Mas essas 3 são obrigatórias. Outra coisa que acontece muito lá é a questão de jogos. Eles aprendem muito através de jogos. Então, o jogo está tão dentro da cultura deles que mesmo você vai em qualquer outro estabelecimento adulto, tem jogos. Digo bar. Você vai num bar, tem jogo. Você vai no mercado, tem jogo. Em todo lugar tem jogo. Jogo de tabuleiro, jogo de estratégia. E aí você vai dizer, poxa, então são um bando de viciados. Não necessariamente, é cultura. Literalmente é cultura. Então, assim, ninguém falou dessa questão de vício, mas o Fabrício, talvez, e a nossa querida Ellen, saibam melhor do que qualquer um, do que eu, explicar como o fato de colocarem jogos na educação melhora as competências desenvolvidas pelo ser humano desde criança. Os jogos ajudam muito a questões lógicas, estratégicas, da própria matemática, enfim. Eles usam muito isso como ferramenta educacional e em todos os níveis etários. Não tem uma questão de investem mais no ensino infantil ou investem mais no superior. Tá? Eles investem na educação. Espero ter respondido aí essa pergunta sobre a faixa etária que eles investem mais. Uma outra questão que eu já vou emendar aqui é como é introduzida a educação física no sistema educacional finlandês. Olha, galera, eu queria poder falar mais sobre isso, porque eu sei que é o foco, tal, a maioria dos professores aí vão se formar em educação física, mas de qualquer forma eu vou falar um pouco do que a gente vivenciou lá. Eu visitei um centro poliesportivo lá. É lógico que futebol não é o principal esporte deles, apesar de a gente assistir até um jogo da seleção finlandesa. Só que no dia que a gente foi lá, o poliesportivo era como o nosso, tinha academia, tinha as quadras e tal, só que no dia que a gente foi, eles estavam jogando um hóquei, mas um hóquei na quadra, assim, parecia um futebol de salão, loucura, correria, pancadaria e competitividade e tal, mas nada muito diferente daqui, tá? É educação física, gente, educação física, tá? Então como é a educação física no sistema, não era o meu foco, então eu não sei muito como eu vou explicar isso para vocês. Mas tem que ser mestre para dar aula, tem que ser conhecer da área, né? Enfim, para mim é
a questão de ser mais ou menos do que aqui é porque tem que ser mestre. Então tem que ter, no mínimo, ali 5 anos de experiência acadêmica na área para para ser chamado de professor na Finlândia. Independente de ser educação física, matemática, qual for. Ok? Vamos lá? Tem mais uma aqui, já vou emendar. Quais são as formas de avaliação do aluno, já que na Finlândia não existe um papel central nos trabalhos de casa e provas de múltipla escolha para tal? Bom, como eu falei, o professor tem muita autonomia. Então, não tem avaliação como no Brasil, tipo, com nota de 0 a 10, 0 a 100. Lá fica a critério do professor. Tá? Primeiramente fica a critério do professor. Então eles fazem autoavaliação. Sim, você mesmo se avalia. Avaliação por pares, você avalia o seu amigo te avalia. Avaliação em grupo, avaliação 360, você faz um grupo de trabalho e o grupo avalia cada integrante do grupo, como quem trabalhou mais, quem trabalhou menos. Tem muito trabalho em equipe, porque eles fazem muito, chama Team-Based Learning, aprendizagem baseada em equipes. Então, assim, tem muito trabalho em equipe, exatamente porque eles têm essa característica da colaboração. Então, essa questão da avaliação é muito subjetiva, fica muito na mão do professor. Mas a avaliação é subjetiva, mas a aprendizagem não é, entendeu? Exatamente porque ele não quer te dar um número para dizer se você aprendeu ou não. Ele vai entender a partir da sua atitude se você desenvolveu ou não aquela competência. Que é esse que é o fator principal ali da Finlândia, da educação da Finlândia. Aprendizagem baseada por competências. Ok? Espero ter respondido aí. Então, avaliações, não. Avaliações se participou, se ajudou no trabalho em equipe, se ele participa na sala de aula, se ele fez algum comentário. Tanto que nesse momento eu estou fazendo ainda atividades online lá do curso na Finlândia. Para ser avaliado nesse curso, eu tenho que comentar com base acadêmica em todos os posts dos outros participantes, ou seja, dos 17, eu tenho que fazer um comentário e postar alguma coisa acadêmica relacionada àquilo que eu estou falando e relacionado ao post que o outro amigo que também está fazendo o curso colocou. Então, assim, para garantir que eu realmente fui atrás e pesquisei e entendi o que está acontecendo com aquela situação. E não 9, 8, 7. Não uma nota, não um número. E sim a minha atitude perante a situação. Então, eu acho muito mais profundo e garante muito mais se eu aprendi ou não. Né? Ok? Espero ter respondido aí essas 3 perguntas. E tchau, tchau para vocês.